Bom dia, meninas. E a Tainara Laporte, Vivian Bizzi. E a Nath, que está aí quietinha. E aí, meninas, alguma novidade, alguma pergunta, alguma coisa? Tudo de boas, Enem chegando? Chegando. Ai, que tristeza. Ah, é bom que acaba logo, menina. Isso é igual lua de mel. É bom que chega logo e resolve. Acabou. Não estou preparada. Ninguém nunca está. Como eu disse, é igual lua de mel, mas vai acontecer. O Enem esse ano vai ser complicado mesmo, né? Acho que nenhum aluno está preparado, quase. Eu também acho que não. Lembra que é só para vocês, né? Na pandemia, ela é geral. Uhum. Tomara que o governo consiga fazer o Enem, né? Que não tem problema. Principalmente com esse Enem digital. Acredita que eu me inscrevi também? Vai fazer? Vou, não tinha nada para fazer. Eu falei, vou me inscrever só para ver, fazer a prova. Só pra ver como é que é. Eu falei, vamos ver. Nossa, depois que eu passar, eu quero ficar assim, fazer o Enem pelo menos 2 anos. Depois eu volto a fazer. Mas eu fiquei uns 20 anos sem fazer Enem, por isso que eu vou fazer agora. Por aí Viu? treinando. É bom, tipo, eu acho que é bom pra você treinar, principalmente em prova assim, que é de resistência e tal. Porque acaba que no dia da prova a gente fica à disposição de vocês. Vai lá, recebe, espera. Então eu falei, já que eu vou ficar lá, eu vou fazer a prova logo também. Meninas, nós estamos falando de micro, né? E dentro de micro, nós já falamos dos vírus e das bactérias. Aí agora nós vamos falar dos fungos. O terceiro grupo aí da microbiologia. Quando a gente fala no reino fungi, o que o Enem geralmente ele costuma cobrar? São três princípios básicos que eu preciso que vocês entendam. Aqui nos slides vai falar, claro, mas só para a gente fazer um geralzinho aqui, até porque vocês são do pré, vocês já manjam isso. Lembra que quando Linneu ele fez a classificação dos seres vivos, ele colocou os fungos no grupo dos vegetais. Lembra que quando Linneu bateu o olho num cogumelo, que ele viu a estrutura de um cogumelo, o que Linneu falou? Planta, claro. Então, quando Linneu criou os grupos, ele falou que existiam os animais, os vegetais, os protistas e as monedas. Ou seja, o reino fungi não existia para Linneu. Ele botou todo o fungo nas plantas. Então, aí entra a primeira questão que geralmente cai no Enem, associando fungo a vegetal. Lembra que nenhum fungo é vegetal, nenhum fungo faz fotossíntese. Não faz fotossíntese. Você vai ver que tem questões que vão falar bem assim, o fungo é clorofilado, o fungo faz fotossíntese, o fungo é parecido com uma planta, o fungo... Nada. Desassocia isso. Tá? Desassocia. Fungo não é planta. Segunda coisa, se eu fosse colocar o reino fungi em outro reino, ele entraria no reino animal. Já caiu 2 vezes no Enem isso. Existem 2 coisas que o fungo é mais animal do que vegetal ainda. Alguém aí saberia me dizer qual? Ele, tipo, entre aspas, se alimenta de outro ser vivo, tipo, quando tá em decomposição e tal. Não. Ser heterotrófico, né? Não. Tem 2 coisas que os fungos têm que os animais possuem, que só animal tem.
se eu fosse colocar o fungo no reino, seria no animal, né? E aí, qual seriam essas duas coisas? Célula? É? Célula animal? Mas o que tem no animal, na célula animal, que a célula do fungo também tem? É isso que eu quero saber. Ó, a primeira coisa tem a ver com a parede celular do fungo. A parede celular do fungo é formada de que substância? Começa com o quê? Queratina? Ah, Quitina. é. A parede celular do fungo é formada de quitina. Quitina é a mesma substância que forma o exoesqueleto dos artrópodes. Ou seja, aquilo que forma barata, aranha, escorpião e corrente limitada também forma a parede dos fungos. A segunda coisa é a reserva de açúcar das células do fungo. Os fungos armazenam açúcar na forma de glicogênio, que é o que nós, animais, também fazemos. Então, ao mesmo tempo que ele tem quitina na sua parede celular, ele armazena em forma de glicogênio o seu açúcar. E isso faz com que os fungos sejam mais animais do que plantas, assim, se eu fosse tirar ele do reino fungi. Aqui tem as fotos de alguns fungos. Olha que coisa linda. Na escala evolutiva, como eu já falei ali para vocês, fungos não são plantas, né? Evolutivamente, dos fungos, hoje, a gente entende que se evoluíram as plantas em escala evolutiva. E aí tem o que a gente já colocou lá, né? Algumas coisas. Por que fungo não é planta? Por que Linneu errou? Ó, fungo não tem tecido verdadeiro, já a planta tem. A parede do fungo é de quitina, a da planta é de celulose. Fungo armazena glicogênio, planta armazena amido. Fungo se alimenta por absorção, a planta faz fotossíntese. Então, biologicamente, fungo não é planta nunca. Ok? Ok. Aí a gente chama de micologia, o ramo da ciência que estuda os fungos. Tanto é que, geralmente, os fungos que causam coceira, a gente chama de micose. Já viram esse nome? Menino, não anda na terra não, que você pegar uma micose. Já ouviram da mãe essas coisas? Sim. São fungos, né, que estão na areia. Então, micologia é a ciência dos fungos. Okay? Como exemplares, temos as leveduras, mofo, orelha de pau, trufa, cogumelo, champignon, LSD, enfim. Um monte de fungos aí. Citologicamente falando, todos os fungos são eucariontes, ou seja, tem núcleo. São unicelulados ou polinucleados, mas lembra que quando ele tem mais que uma célula, ele não tem tecido, não tem órgão aqui. Parede de quitina, armazena glicogênio que a gente falou, todos são heterotróficos, então nenhum deles faz fotossíntese, okay? Nenhum deles faz fotossíntese.
E aí agora a gente vai ter que ver uma coisinha que é o seguinte. Quando o Linneu bateu o olho no fungo, que ele olhou um cogumelo. É legal desenhar um cogumelo. Ele achou que isso aqui era uma planta. O que já se entende hoje? Primeiro, o que estrutura o fungo, o que forma o fungo são as hifas. O que são hifas? São essas estruturas aqui embaixo, ó. Isso aqui é uma hifa. Isso é uma hifa. Aqui nesse fungo que eu desenhei, existem 3 hifas. O conjunto das hifas é o micélio, que a gente chama. Mas, vulgarmente, você pode deixar só como hifa. Só como hifa. E aí, o que vai acontecer? Essa parte de cima, vulgarmente chamada de chapéu, ela tem o nome de basidiocarpo. Ela é uma estrutura exclusivamente reprodutiva. E existem hoje 4 tipos de fungos. Vou mostrar daqui a pouco para vocês os fungos. Dos 4, só um tem o chapéu. Ou seja, esse cogumelo em cima não é comum para todos os fungos. Dos 4 tipos de fungo, apenas um tem esse chapéu, esse basidiocarpo reprodutivo. Os 4 tipos de fungo que tem em comum é só a parte de baixo, é só a hifa. O fungo é a parte de baixo. Por que isso não é uma raiz? Porque ela não faz fotossíntese. A raiz é para planta. Mas parece, olhando. Né? Essas hifas, elas são formadas por várias células. Várias células. Todas as células são iguais. A cenocítica é quando ela é dividida, a septada é quando ela é unida, os núcleos. Mas isso é coisa que não cai no Enem, não precisa ficar se preocupando, não. Só preciso que vocês entendam que o que forma o fungo são as hifas. Não é o cogumelo em cima, não é o chapeuzinho que importa. É a parte de baixo. Ok? Ó, pode falar. Hein, volta lá. Como assim, tipo de micélio? Repete de novo. Micélio vegetal. Você está falando aqui no cenocítico ou aqui nesse vegetativo reprodutor? Isso daí. Tudo que a gente fala de vegetativo, a gente fala em sobreviver. É o que dá estrutura ao ser, é o que faz ele ficar sobrevivendo. Tudo que a gente fala em reprodutivo é reprodução mesmo, claro. Então, quando eu falo nos micélios, eu não estou falando do chapéuzinho de cima. Estou falando da parte de baixo mesmo, desse conjunto. Existem hifas, elas só dão estruturas, só estrutura e absorve nutrientes, que são as hifas vegetativas, que vão fazer o fungo sobreviver. E daqui a pouco você vai ver que essas hifas, elas podem se cruzar uma com a outra. Por exemplo, aqui tem um cogumelo. Eu posso ter um outro cogumelo aqui do lado, onde as hifas se cruzam de um cogumelo com o outro. Quando as hifas se cruzam, eu falo que é uma hifa reprodutiva. Porque agora elas vão reproduzir. É um novo funguinho. Então, resumo. Micélio ou hifa vegetativa são as que o fungo tem para sobreviver. Fase vegetativa, fase de sobrevivência. O reprodutor é aquele onde há encontros de hifas para poder formar novos fungos. Aqui, ó, nesse outro slide, dá para ver um pouquinho sobre isso também, ó. Aqui ele está mostrando um fungo verdadeiro, né, uma foto, e aqui um desenho. Se você for pegar o desenho, ó, observa que se você for analisar como que é o cogumelo, ele a hifa só sobe, tá vendo? Ó, a hifa está aqui embaixo, ela só sobe e continua. O que importa é a parte de baixo. Todas essas hifas aqui, ó, são vegetativas. Esse é o fungo, ó, isso é o fungo.
E se eu tiver um outro cogumelo aqui, como eu tenho, ó, esse pequenininho, se as hifas se cruzarem, elas passam a ser reprodutivas. Aquela questão que eu falei no slide anterior, que não cai no Enem, é que hifas septadas é quando elas são separadas. Ó. Septo, a palavra septo é separação. E a cenocítica é quando não tem separação. Ó. As células são todas grudadas, os núcleos. Mas isso não importa, não. Características gerais. Não tem tecido, já falamos isso. Respiração pode ser aeróbica, a maioria, ou seja, usa oxigênio, ou anaeróbica facultativa. Me dá outro nome aí da anaeróbica facultativa, que é importantíssimo para o fungo. A gente não usa o termo anaeróbica facultativa, a gente usa outro nome que começa com F, que é a mesma coisa. O Enem gosta desse nome. O fungo que não respira oxigênio faz Fermentação. Fermentação, claro. A fermentação ou respiração anaeróbica é a mesma coisa. Fermentação. Alguém lembra o nome da fermentação do fungo? Começa com A. Começa com A. Alcoólica. Isso aí. O microfone tá... Uhum. Lembra que a gente já falou de fermentação. O produz álcool. Mas daqui a pouco vai falar dele também, a gente revisa. Enquanto reprodução, ele consegue fazer as duas, assexuada ou assexuada. Lembra que a sexuada, como eu já falei ali atrás, é quando as hifas se cruzam. Né? Um cruzamento de hifas para formar um novo cogumelo. A assexuada dele, a gente vai ver aqui nos slides, ela pode ser de 3 tipos. Um brotamento, um broto, é quando o próprio fungo, você tem o fungo, a terra, as hifas. Da própria hifa, nasce um broto. Não é isso que a gente usa para planta? Do próprio vegetal nasce um broto. A gente tem a esporulação, que são esporos. Quem usa esporo é o cogumelo. Aí sim, cogumelo usa esporo. Se você for pegar embaixo do cogumelo, aqui embaixo dele, o chapeuzinho, são esporos que tem aqui. É aqui que tem os esporos. E lembra que cada esporo que cai, nasce um novo cogumelo. É diferente do brotamento, que o brotamento vem da hifa, de baixo, no meio do esporo. Ele também pode fazer fragmentação. Como o fungo não tem órgão, se você pegar o cogumelo e dividir ele em 4, 1, 2, 3, 4, sei lá, você pisou nele, esmagou. Cada pedaço desse, cada fragmento desse, forma um novo cogumelo. Você vai formar 4 cogumelozinhos. Quando você vai numa roça que tem aqueles cogumelos que nascem na bosta do boi, aquela coisa toda, se você esmagar, cortar, cada pedaço, cada fragmento nasce um novo. Porque ele não tem órgão. Você não consegue matar o fungo assim. Aí, ó, o brotamento, como eu falei ali para vocês, né, que vai sair num broto da hifa. Aí não precisa ficar, ok? Aqui, ó, ele está mostrando o cogumelo com os esporos. Os esporos vão caindo para formar novos cogumelos. Não é uma coisa que eu acredito. Nunca caiu no Enem o ciclo. Mas para vocês é tranquilo, por quê? Eu tenho o cogumelo. Se o esporo cai no chão,
que vai acontecer com os esporos quando caem? Eles vão germinar e formar novas hifas. É o fungo propriamente dito. Simples assim. Tá? Simples assim. Ah, basidiocarpo do cogumelo. Aí toda a estrutura vai ser basídio jovem, basídio zigótico. Porque o nome basidiocarpo, remete-se ao cogumelo, ao chapeuzinho. Mas o ciclo é bem simples, né? Cai o esporo germina, forma hifas. Não tem mistério nenhum. Enquanto modo de vida, o que acontece com os fungos? Eles podem ser decompositores, parasitas, balísticos, predadores. Vamos ter 4 fungos. Os decompositores geralmente são saprófagos, ou seja, são top, são importantíssimos, porque eles que fazem a ciclagem da matéria. Lembra que além de fungos, bactérias também fazem isso. São fungos e bactérias que são decompositoras. Agora, eu também tenho fungo que causa apodrecimento. Aí já não é legal, aí é prejuízo econômico. Aí é prejuízo econômico. Fungos que apodrecem, né? Prof, Hum. pera, saprófagos é os fungos que fazem reciclagem. A palavra fago é comer. Sapro, podre. São os fungos que comem coisa podre, mas fazem reciclagem. São os decompositores clássicos. Agora eu tenho aqueles que causam apodrecimento. Por exemplo, hoje de manhã eu comi mamão. Às vezes você vai pegar o mamão, não sei se vocês já perceberam quem come, ele tem umas manchas brancas. Já viram isso? Alguém já viu essas manchinhas? O que é essa mancha branca? Um fungo. Esse fungo é um saprófago? Está se alimentando de coisa podre para fazer reciclagem? Não, até porque o mamão não está estragado, o mamão está bom. Que fungo é esse? É um fungo decompositor, só que é um fungo de apodrecimento. Ele vai apodrecer meu mamão. Entenderam a diferença? Ele vai apodrecer, ele é um decompositor. É um fungo decompositor. Só que em vez dele se alimentar de coisas estragadas, ele quer estragar a coisa. É um fungo de apodrecimento. Quando a gente fala no fungo parasita, alguém consegue me dizer aí uma doença de fungo? Tem uma que as meninas têm. Candidíase. Candidíase, isso aí. Boa. Me dá outra doença aí causada por fungo. Dá uma coceira desgramada. Vai lá, Tainara, pensa. Começa com P, depois tem um D e tem um A. Ou conhecida vulgarmente como F. Vulgarmente como frieira, né? É, como fieira. Coça pra caramba. Pé de atleta. Porque dá muito em quem usa muito meia, né? Jogador, aquela coisa toda. Enquanto mutualístico, nós temos os líquens e as micorrizas. A micorriza caiu no Enem há uns 3 anos atrás, perguntando. Lembra que líquen é bioindicador. Bioindicador. Os líquens dizem se o local está ou não está ambientalmente legal. Se o ar está puro ou não. O líquen é a união de um fungo mais uma alga. Né? Uma relação mutualística de fungo com alga. Lembra que quando você pega uma árvore, o que é o líquen? É aquelas manchinhas que ficam na madeira da árvore, coloridas. Alho, né? Em qualquer lugar da árvore.
Se você olhar o tronco, fica tipo umas manchas nas pinturas. Pode ser laranja, verde, vermelho. Quanto mais colorido for o líquen, melhor é o ar. Se o líquen tiver cinza, uma cor feia, opaca, é porque o ar é poluído. Por isso que a gente fala que é bioindicador. E por que o fungo e a alga ficam juntos? O fungo vai pegar água do ar. Não é parasitismo. Do ar. O fungo absorve água do ar, umidade. Já a alga vai fazer fotossíntese. E pela fotossíntese, a alga dá açúcar ao fungo. E os dois vivem de boa. O fungo, porque tem as hifas, pega água e dá para a alga faz o açúcar e dá para o fungo. Bem legal. E a micorriza que caiu no Enem, tem até uma foto dela nos slides anteriores. Volta. Aqui, ó. Micorriza. Tá vendo esse cogumelozinho? Você consegue observar que aqui nas hifas do fungo, aqui embaixo nas hifas, tem outras estruturas mais finas, grudadas. Conseguem ver essas estruturas mais finas? A grossa aqui, ó. O que é uma micorriza? É uma associação do fungo mais uma planta. Qual é a função dessa micorriza? Auxiliar a planta a absorver água. A função da micorriza é auxiliar a planta a absorver água. Aí o fungo se associa e consegue absorver mais água para a planta. E nós temos fungos predadores. Os fungos envolvem as hifas em determinadas substâncias e vão matando ou animal ou vegetal, ok? Fungo predador mesmo, de comer outras coisas. Perguntas, meninas? Tranquilo? Tranquilo. O líquen. O líquen que eu falei no tronco da árvore. Ó, as micorrizas. Ó, é o fungo. Ó, a micorriza. É o fungo e a raiz das árvores, tá vendo? Ó, aí eles se unem para absorver mais água. Micorriza. Ó, os parasitas. Predadores, ó, fungos de apodrecimento. Qual é a importância dos fungos enquanto alimentação para a gente? Tem o fungo que é comestível, que é o champignon, shiitake, shimeji. Fungo que faz queijo. Fungo que faz bebida. E o pão. Lembra que a bebida e o pão estão associados ao processo de fermentação. Lembra que na fermentação, o que o fungo faz? Ele pega a glicose, vai transformar em quê? Gás carbônico e álcool. Etílico. Isso? O que o gás carbônico vira? Vamos lembrar aqui comigo. O que o gás carbônico vira? Fermento biológico. E esse fermento biológico que é usado para fazer pão.
O que o álcool etílico vira? Bebida. O vinho, saquê, cachaça, é o que está aí, tá? Sobre fermentação, que é porque eu já dei a aula de fermentação para vocês. Vocês querem ter alguma dúvida sobre isso? Aquilo? Sobre fermentação é tranquilo? Tranquilo. Tá. Enquanto a indústria farmacêutica, é ele que produz antibiótico. Qual é o nome mesmo do antibiótico? Que vem do fungo, começa com P. Gente, os fungos produzem antibiótico. Qual é o nome do antibiótico? N. Isso aí, penicilina. 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 Lembra que quando as bactérias se alastraram pelo mundo, é a penicilina que salvou. Fungos. Isso aí. Aí, ó, né, todo mundo conhece os queijos e os fungos comestíveis, acredito. Adoro o rico que come essas coisas. Eu, particularmente, não acho muito gosto em shimeji e shiitake, não. Champignon até vai. Agora, esse shimeji, não... Vocês gostam? O único que eu já comi foi champignon e eu não gostei, não. Sem gosto, né? O shimeji é mais ainda. Tem mais gosto de terra o shimeji ainda. Aí eu tinha dito para vocês que nós temos vários tipos de fungos. Desses fungos, aqui, ó, só os basidiomicetos vai ter o cogumelo. Os outros tipos de fungos, os outros 4, não tem o cogumelo. Os outros 4 não tem o cogumelo. Então, ó, somente os basidiomicetos que têm esse corpo de frutificação, o chapeuzinho, o cogumelo. Por isso que quando a gente olha o fungo, a gente tem que lembrar que o fungo não é a parte de cima, é a parte de baixo. Porque os outros só tem a parte de baixo. Tá? Só tem a parte de baixo. Ó, Citridomycota causa doenças em vegetais. Zigomiceto é o bolor, que a gente conhece vulgarmente. Ascomiceto é o da fermentação. Cadê? Onde vai o fermento? Aqui, ó. Fermentação. Deixa eu tirar aqui para mim não... E deuteromicetos são fungos sem classificação, mas geralmente entram aqui também os decompositores. Então, ó, eu tenho um grupo que só causa doença em vegetal, eu tenho um grupo que é o bolor, eu tenho um grupo que é o do fermento, e eu tenho um grupo que é do decompositor. Eles não têm cogumelo. Lembra sempre do bolor. O bolor, que você tem um pão em casa, ele ficou colorado, ficou com fungo. Não nasce um cogumelo no fungo. O mamão que eu falei para vocês aqui, dos decompositores, não nasce um cogumelo no mamão. O fungo não é só o cogumelo. Ok? Se eu for pegar os grupos... Ei, carboidratos. Evolutivamente, o que acontece? O basidiomiceto, que é o do cogumelo, é o mais evoluído. Se você for pegar em ordem evolutiva, ele é o fungo mais evoluído. Tá? Eu só não quero que você entenda que todo fungo tem que ter um cogumelo. Não é a questão. E aqui, ó, ele vai falar de cada grupo.
Não, a gente não precisa ficar a título de Enem, porque o Enem não vai te cobrar. Isso aqui é mais, né, quem for fazer faculdade que trabalha com metodologia. Ele vai pegar cada grupo, ó, e ele vai te expor a característica de cada um deles, ó. É baseado de oniceto, que é o do cogumelo. Mas que a gente já falou o que você precisa saber. Olha o cogumelo, que lindo. Uma curiosidade. As veias azuladas do queijo gorgonzola devem-se ao crescimento de um fungo do gênero Penicillium, que confere um sabor forte e característico a esse queijo. Se vocês forem no supermercado, aqui em Ares tem, e você pedir o queijo gorgonzola, você vai ver, não precisa necessariamente ser azul, tá? Às vezes é preto, mas você vai ver cor aqui. Cor. Vou chamar de azul. E aí, o fungo que faz isso é o mofo. Lembra que o mofo é a penicilina. Aí, o que vai acontecer? Se a Vivian, hoje, for tomar um vinho e comer um queijo gorgonzola, ela está comendo penicilina, ela está tomando antibiótico. O que vai acontecer com a flora intestinal dela? Ela não vai perder toda a flora intestinal. Claro que no queijo tem pouco, mas parte da flora intestinal dela vai morrer. Que mal que isso causa? Nenhum. Apenas diarreia. Todo mundo que come queijo gorgonzola tem diarreia. Exatamente porque, né, o fungo que causa o gosto do queijo é o do antibiótico. É o do antibiótico. Tá? Então, enquanto vocês forem para uma noitada de vinho, lembra disso. Não aconselho comer um queijo gorgonzola e ir para uma festa. Leia-se. Come um queijo gorgonzola e fique em casa. Eu acho esse queijo muito ruim. Ele tem um gosto muito forte, eu não gosto não. Ele é forte, ele é melequento. Mas sempre lembra da dica. Coma em casa. Não coma queijo gorgonzola numa festa. Tipo, você tá numa boate, pedir uma tábua de frios e comer o queijo gorgonzola? Tipo isso, numa festa? Não aconselho. Não aconselho. Aí a gente está nas curiosidades, né? A amanita, ela tem cerca de 50 gramas. Ela é muito, muito pequenininha. Só que ela é tão venenosa que ela pode matar uma pessoa de 68 quilos até. Esse funguinho aqui, ó. Prof, aqueles fungos que geralmente dão assim na rua mesmo, que dá geralmente perto de pé de árvore, eles são tóxicos? Aí Porque, que tipo, vai a questão. muita gente fala, não mexe que é tóxico. Aí que entra a questão. Olha só. Você não consegue a olho nu saber que o fungo é tóxico ou não. O que é comestível e o que não é. A grosso modo, o fungo que dá no cocô do boi, não tem aquele cogumelo branco? O pessoal usa isso pra... Exatamente. Ele é tóxico. Ele é tóxico. Geralmente o cogumelo é tóxico. Todo cogumelo branco é tóxico. E aí, qual é a droga que é extraída dele? O LSD. O ácido lisérgico, o LSD, é extraído desses cogumelos. Só que aí, o que pobre faz? Pobre pega o cogumelo branco, ferve e bebe. Que é o famoso chá de trombeta ou chá de cogumelo. Chá de trombeta ou chá de cogumelo. É coisa de hippie. Papapá, papapá, papapá. O que o rico já faz? Ele acha um cogumelo que tem mais LSD. Ele não é branco, é um cogumelo vermelho. Vocês já jogaram o joguinho do vermelho? Vocês já jogaram um jogo do Mario Bros? Um jogo bem antigo? Aham, do cogumelinho cheio de bolinha branca, né? Isso, vermelho com bolinha branca. Esse é o cogumelo. Olha que sacanagem num jogo de videogame colocar esse cogumelo logo. Aí o Mario, quando pega esse cogumelo vermelho, ele fica doidão. Olha que sacanagem. É esse cogumelo vermelho
que faz o LSD puro. Em boate, as drogas, todas são de base desse cogumelo vermelho. O branco é fraco, mas é tóxico, assim, tem sua toxicidade. Agora, o vermelho é o que há com bolinha branca. Aqui ele. Se você achar esse cogumelo, você tá rico. E o pai de vocês mata vocês. Esse é o cogumelo do LSD. Esse é forte. Não sei dizer, porque, né, eu não sou traficante, óbvio. Mas quanto que isso vale? Porque se você achar um cogumelo desse, você tá com bom dinheiro no bolso. Tipo, pessoa que vende assim deve produzir, né? Eu acredito que quem venda produza também. Porque é vendido a gota, né? Você vende por gotinha, então deve produzir. Mas olha que cogumelo bonito. O que é positivo para os fungos? As micorrizas com as plantas, a massa que a gente come, né? Biomassa, controle biológico, decompositor, pão, cerveja, vinho, antibiótico, enzima, coisa boa. O que é coisa ruim do fungo? As doenças que eles causam, de forma geral. Tá? E os alimentos que eles estragam. Então, se a gente for fazer um lado positivo e negativo, observa que o lado positivo é bem maior. Então, ó, ponto pro fungo. Enquanto relação humana, os fungos são legais pra gente. Meninas, vocês querem perguntar alguma coisa sobre os fungos? Tranquilo. Tranquilo. Tá de boa? Ó, por hoje é isso. Semana que vem a gente fala dos protozoários. Meninos, abração. Até semana que vem.